Olá, queridos, graça e paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mais uma aula, mais um encontro para as duas turmas do Centro Missionário Ágape, na disciplina de funções ministeriais. Agora são 23 horas e alguns minutos, depois de ter cumprido as tarefas concernentes, referentes ao ministério. Paro aqui para ministrar esta aula, lecionar uma disciplina tão importante. E, embora estejamos neste período de pandemia e isolamento social, aqui em Feira de Santana, nós não tivemos nenhum decreto suspendendo os cultos. Os decretos foram sempre limitando a 50 pessoas, mantendo todas as precauções devidas, inclusive agora o uso de máscaras. Então hoje eu fui para uma congregação e cheguei tem pouco tempo, só tomei um banho para tirar o suor da rua e agora esta aula para vocês. Muito bom poder falar com vocês, falar convosco, ser útil ao reino de Deus. Eu estou muito satisfeito em poder compartilhar os ensinos da Palavra de Deus com alunos em várias partes, não só com o Ágape, mas eu estou com outras duas instituições lecionando também através de vídeos. É uma maneira que estamos utilizando para que não percamos tempo nestes dias difíceis. Agradecidos a Deus pela inteligência dada ao ser humano, a ponto do homem criar essas tecnologias que têm facilitado a nossa vida. Então louvamos a Deus porque o ser humano tem tido sabedoria e inteligência. Isto também é um dos pontos, um dos sinais da vinda de Jesus, pois a Bíblia diz o quê? No fim dos tempos, a ciência se multiplicaria e está se multiplicando de forma assustadora. Por um lado, glória a Deus, porque tem sido muito útil. Por outro lado, homens amantes de si mesmos têm se ensoberbecido por meio do conhecimento. Mas vamos fazer a nossa parte. Mas vamos nós, que é a nossa disciplina, funções ministeriais. Então, queridos, na semana vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Te agradecemos por termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos dê a orientação e iluminação do Teu Santo Espírito, fala conosco, que os alunos que participarem desta aula, aqueles onde este vídeo chegará, sejam edificados, abençoados, fortalecidos e usados por Ti para a glória do Teu nome. Fica conosco, Te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre a nomenclatura ministerial, os nomes que a Bíblia utiliza para aquele que serve ao Senhor no santo ministério. Então falamos de várias palavras como pastor, cooperador, discípulo, despenseiro, embaixador, evangelista, homem de Deus, mensageiro, ministro da palavra, ministro do evangelho, missionário, obreiro, servo, soldado. Então, alguns nomes que a Bíblia utiliza para o ser humano que está envolvido na obra do ministério em várias funções, como pastor, como missionário, como obreiro local, como presbítero, como evangelista, como diácono. Não podemos esquecer que continuamos sendo servos de Deus e discípulos de Jesus. Hoje, portanto, nós vamos falar sobre a chamada e a separação de obreiros. A chamada e a separação de obreiros. Nós vamos comecemos dizendo o seguinte: há uma diferença entre vontade e chamada. Há uma distância muito grande entre vontade e chamada. Desculpe. Nem todos que têm vontade têm chamada. E às vezes tem chamada e não tem vontade. A vontade é muito volúvel porque é ligada aos sentimentos do homem. A vontade é o desejo. Não há nenhum pecado em desejar. Não há. Agora, há uma distância grande. Assim como há uma distância entre ser bacharel em direito
e advogado. Para ser advogado é preciso passar no exame da ordem, da OAB. E bacharel em Direito, basta cursar o Direito ou fazer o curso de Direito, bacharelado em Direito, em qualquer instituição de ensino superior. Há uma distância grande entre ser teólogo e ser pastor. Existem pastores que, principalmente os pastores mais antigos, foram chamados por Deus, vocacionados, não tiveram a oportunidade de passar por um seminário a longo prazo, um seminário maior, fizeram cursos rápidos, não se tornaram teólogos, mas foram pastores e bem-sucedidos. Há uma distância grande entre ser teólogo e pastor. Nós temos teólogos que são profissionais da religião, profissionais da teologia, e isto até certo ponto é preocupante, mas é necessário, aqueles que investigam a teologia, que trabalham a teologia, e que nunca foram pastores, ou nunca serão pastores, porque não há uma vocação. Então, a vontade difere da chamada. Nem todos que têm vontade têm chamada. Agora, geralmente, mesmo não tendo vontade, alguns podem ter a chamada. E observando ao longo dos anos, queridos, nós temos visto o seguinte: o obreiro, alguns obreiros e alguns pastores, alguns líderes que nunca desejaram estar onde estão. Estão porque Deus realmente vocacionou. Quando você encontrar alguém muito desejoso a querer trabalho, a querer funções e títulos, pode correr essa pessoa. Alguém disse: se procurar um homem querendo serviço, invista nele. Se procurar um homem querendo posição, fuja dele. Lembre-se disto: se encontrar um homem querendo serviço, invista nele, porque ministério é serviço. Se encontrar um homem querendo posição, status, título, fuja dele. Ok? Então hoje a chamada e a separação do obreiro. Primeiro, é algo fundamental lembrarmos que a chamada é exclusivamente divina. É Deus quem chama. O ministério prepara, o ministério capacita, o Centro Missionário Ágape abre o leque do conhecimento, lhe proporciona conhecer as disciplinas da teologia, a homilética para elaborar um excelente sermão, a hermenêutica para interpretar a Bíblia, a história bíblica de missões, para você passear na história linda da obra missionária, sabe? Funções ministeriais, ministério de família, outras disciplinas, teologia sistemática, que são as doutrinas bíblicas, liturgia, conhecimento, o seminário dá, mas a chamada não. O conhecimento, as instituições teológicas oferecem, capacitam, qualificam, preparam, mas a unção só Deus dá. Então precisamos deste binômio, unção e conhecimento. Como o apóstolo Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. Graça versus conhecimento, conhecimento versus graça. Beleza? Então, a chamada é algo exclusivo de Deus. Não depende do homem. É Deus quem chama. Às vezes, Deus chama sem que a pessoa esteja pensando nisto. Às vezes nunca nem passou pela mente, principalmente os obreiros do passado. Hoje há uma efervescência, uma corrida desesperadora para ser obreiro, para ser ministro do evangelho, para ter títulos. No passado não. Os irmãos entendiam que eram salvos para o serviço, independente de títulos ou de funções atribuídas. Então, como diz na língua jurídica, no direito, é cláusula pétrea. É Deus quem chama. Se Deus não chamou, vai plantar batata no asfalto, porque não vai ter êxito. Mas quando Deus chama, Deus capacita, Deus prepara, Deus unge e Deus direciona de maneira que dá êxito no trabalho. Como Deus chama? Gravem isto, anotem. Como é que Deus chama? Deus pode chamar por meios extraordinários, por meio de visões, por meio de revelações, por meio de palavras proféticas. Algumas pessoas receberam de Deus palavras proféticas em um culto, em um congresso, entre dezenas, centenas e milhares de pessoas. O pregador ou a pregadora apontou e disse: Deus tem uma obra com você, Deus te chama para a obra do ministério, Deus te levará às nações, Deus soprará o teu nome. E a partir dali, Deus começou a moldar a pessoa e realmente
realizou a obra através da pessoa. Deus pode chamar através de revelações extraordinárias, como aconteceu com Moisés, com Paulo e outros profetas do Velho Testamento. Agora, Deus também pode fazer uma chamada subjetiva, quando o Espírito do Senhor Deus fala diretamente ao coração de maneira silenciosa, sem que haja uma manifestação sobrenatural, uma manifestação extraordinária, uma manifestação mística, uma manifestação dos dons espirituais. A pessoa sente, e aí de forma muito pessoal, direta, e esta é uma forma que eu digo que não tem erro, porque você sente, percebe, entende Deus lhe chamando através do desejo que é colocado no coração, através da chama que arde, do fogo que queima, que Deus pode chamar. Agora, Deus também pode chamar por meio das circunstâncias. Como assim por meio das circunstâncias? Quantas pessoas que tentaram colocar comércio, colocar alguma empresa e não foram exitosas, tiveram problemas e tal, até que a ficha caiu. Por que todo mundo está prosperando? Por que todas as pessoas neste ramo, nesta linha de trabalho, nesta linha de negócio, cresce, prospera, avança e eu não consigo? Aí percebem que Deus está, por meio das circunstâncias, dizendo: eu não te quero nessa rota. E aí uma palavra para você: Deus muda a rota. Escuta bem Deus falar por meio das circunstâncias. Às vezes é por meio de uma enfermidade. A pessoa nunca tem saúde e de repente faz um voto com o Senhor. Deus, o que é que o Senhor realmente quer de mim? Fala o meu coração aí. E Deus mostra que aquela enfermidade é o meio, é a circunstância que Ele está usando para colocar a pessoa na rota dele, na direção dele. E alguém já disse com muita propriedade, e eu concordo, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Então Deus pode falar por meio de circunstâncias, por meio de uma perseguição, sabe? Está no lugar e aí é perseguido e não sabe por quê. E surgem calúnias e tantas coisas, sabe? Eu, quando estive em Londres, encontrei uma pastora que foi contemporânea minha em Salvador e ela sofreu muita perseguição, muita luta, muita calúnia. Aquela pastora, que na época era jovem, sofreu muito. Eu acompanhei de perto e tive a oportunidade de, já por 2 vezes, na Inglaterra, visitar a igreja onde ela e o esposo pastoreiam, um ministério profícuo, exitoso, abençoado, e ela saiu do jugo da calúnia e da perseguição para a direção de Deus. Então Deus fala por meio das circunstâncias. Partindo da chamada do obreiro, nós vamos para a consagração do obreiro. A consagração é a investidura do obreiro para o ministério. Nós poderíamos chamar aqui de ordenação, no sentido de delegar autoridade, ordenar, e podemos chamar também de consagração, de que é uma separação para a obra do ministério. Esta consagração é sempre posterior à chamada. Não se pode ser consagrado antes de ser chamado. Ou não se pode ser ordenado antes de ser chamado. E aí uma palavra, porque minhas aulas são bem, assim, críticas no sentido de despertá-los. Antigamente os obreiros eram chamados para depois serem separados, ou ordenados, ou consagrados. Hoje consagram para depois descobrir se tem vocação, chamado, ou um chamamento divino. Precisamos prestar atenção nisto. Quem Deus não chamou não pode ser separado para o ministério. Então a consagração é posterior, vem depois da chamada. Muitas vezes a pessoa começa a pregar, a testemunhar, a viajar, ainda sem ser consagrada. Isto acontece, é Deus já dando sinais da vocação da pessoa. Então não espere ser consagrado para trabalhar. Trabalhe de forma despretensiosa, trabalhe para Deus, sem pensar no título, e acontecerá com naturalidade, na hora certa, a ordenação, a consagração para a sua vida. Então, o fato de pregar não significa quer dizer que a pessoa já seja separada ou consagrada, mas como salvo em Jesus, como crente na pessoa bendita de Jesus, como discípulo do Senhor e em perfeita comunhão com Cristo e a sua igreja, essa pessoa pode pregar.
Há bons pregadores que nunca foram chamados para o ministério, no sentido de que nunca foram consagrados para serem pregadores ou pastores, mas pregam a palavra. Então não depende de título. A consagração, portanto, não depende de pregar nem do tempo que a pessoa trabalha, mas somente de Deus. Moisés, por exemplo, sentiu-se chamado para libertar os seus irmãos do cativeiro do Egito, e de fato era, mas tentou começar antes do tempo e Deus não aprovou. Não faça antes do tempo, tudo tem o seu tempo. E aí eu quero abrir parênteses para dizer-lhes o seguinte: um homem tentou tirar a borboleta do casulo, achando que ela ia morrer porque ela estava saindo muito lentamente. E quando ele quebrou o casulo, a borboleta morreu, porque há um processo. Não pule etapas, não queime etapas, siga o processo, o curso natural. E aí, de forma profética, eu quero dizer para você que o que Deus tem para você ninguém toma. Vai acontecer.